Meus amores, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Filipenses. Olha o roldão amassando o boletim todinho. Eu sou Caxias com boletim. Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses 2, todos encontraram? Nós vamos fazer a leitura dos versos de 5 até o verso 11, e após a leitura desse texto, o presbítero Edson fará a oração de iluminação, pedindo que Deus fale aos nossos corações através da sua palavra. Coloquemos de pé, Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos céus, na terra e debaixo da terra, todos, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ainda de pé, oremos esta oração pedindo a iluminação do Senhor. Grandioso Deus e Pai, amém desse dia, uma vez que já louvamos, uma vez que já confessamos os nossos pecados, uma vez que já te adoramos, ó Pai. Nesse momento nós louvamos o seu nome, pela vida do teu servo reverendo, no qual o Senhor já instituíste em seu coração e sua mente, e falará através do teu Santo Espírito, advindo dos seus lábios, a palavra que acabamos de ler. Senhor, fala aos nossos corações. Senhor, permita que entendamos. Permita, Senhor, que compreendamos. E acima de tudo, Pai, que guardemos essa semente em nossa mente, em nosso coração e testifiquemos, ó Pai, semanalmente, nesses dias, aquilo que tu tem para nós. É o que te pedimos, Senhor. É o que te louvamos, ó, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. A igreja pode assentar-se. Se você pudesse voltar no tempo, o que é que você mudaria na sua vida? Não responda agora. Esperemos um pouquinho de silêncio para que possamos todos nos comunicar. Se você pudesse voltar no tempo, tem alguma coisa que você mudaria na sua vida? O que é que você mudaria na sua existência? Talvez você tenha pensado que se você pudesse voltar no tempo, você teria aceito alguma proposta de emprego que você deixou passar. Se você pudesse voltar no tempo, talvez você tenha respondido que teria estudado mais, ou dependendo de quem você é, não teria estudado tanto. Talvez você tenha dito, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria aceitado quando fulano pediu a minha mão e eu neguei. Ou talvez você diga, eu teria recusado quando fulano pediu a minha mão e eu aceitei. Talvez você diga, se eu pudesse voltar no tempo, eu pediria perdão aos meus pais. Se eu pudesse voltar no tempo, eu diria para minha mãe, mamãe, se a senhora me amar, eu seria uma pessoa melhor. Se você pudesse voltar em algum ponto da sua vida, e você pudesse refazer a sua vida, qual seria esse exato momento?
É óbvio que eu não sei o que vocês estão pensando, mas eu posso afirmar com 100% de certeza, 100%, pastor? 100%, meu Deus, que nenhum de vocês pensou o seguinte: se eu pudesse voltar no tempo, eu pediria para ser mais humilde. Se eu pudesse voltar no tempo, se eu tivesse a oportunidade do meu eu do futuro encontrar-me com o meu eu do passado ou desse momento agora presente, eu diria: seja mais humilde. Tudo que nós pensamos normalmente é de fora do corpo. É o emprego, é estudo. Como sempre, os nossos erros que nós colocamos na conta de quem já morreu, ou de quem na sua ignorância não tinha condição nenhuma de fazer melhor. O indivíduo cobra do seu pai, que era do campo, que vivia nas condições do campo, ele cobra do pai um determinado conhecimento que só Freud explica. O indivíduo analisa as pessoas que vieram antes dele com os olhos do presente. Se meu pai tivesse me levado para o psicólogo, tivesse aplicado a psicologia cognitiva comportamental, ninguém sabia. E aí fica julgando o passado com os olhos do presente. São aqueles que dizem: se eu me encontrasse com os discípulos, eu diria: vocês podiam ter perguntado como Deus criou o mundo. Mas para os discípulos era muito claro: foi Deus, ponto. Os crentes se assaem e querem saber qual foi a molécula divina. Os crentes posam de Higgs. Nenhum de nós, quando pensa em alguma coisa que diria a si mesmo no passado, quando pensa em alguma área que poderia mudar na sua vida, atrela a necessidade de ser mais humilde. É o contrário. Você deve se impor mais. Você deve delimitar o seu espaço, o seu território. Você não pode baixar a cabeça para tudo. Todos conselhos ótimos, mas não significa que ao fazer isso, o indivíduo não seja humilde. Nós temos dificuldades em caracterizar alguns tipos de sentimentos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Filipenses, capítulo de número 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento era esse? Que sentimento era esse? Percebe como que uma leitura desse texto a gente passa batido? O autor diz para você: olha, você tem que ter o mesmo sentimento que Cristo também teve. Ah, tá, obrigado, Paulo. Beleza, bota mais texto aí que tem que extrair alguma coisa. Mas que sentimento é esse? A palavra do Senhor diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Se você pudesse resumir Jesus em 2 sentimentos, quais sentimentos seriam esses? Nós temos o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas para nós nessa manhã, como o nosso tempo é curtíssimo, e é uma pena que o nosso tempo domingo de manhã sempre é curto, nós vamos nos atrelar a 2 qualidades de Jesus. Um sentimento de Jesus que pode ser distribuído de 2 formas.
Primeira característica, primeiro sentimento que nós percebemos que há em Jesus é que Jesus era um indivíduo que amava muito. Não é verdade? Amava muito. Você tem dúvidas de que Jesus amava todas as pessoas? Tem alguma dúvida dentro de você? Você acha que Jesus amava alguns e não amava outros? Jesus amava todas as pessoas? E o que você diz? Como que você chega a essa conclusão observando as atitudes de Jesus? Quais as atitudes de Jesus que você pode dizer? Com essa atitude aqui está provado que Jesus amava todas as pessoas. Você consegue separar alguma atitude de Jesus que justifique a sua resposta? Multiplicar pães para alimentar uma multidão é um exemplo de amor? Sim? Curar um cego é um exemplo de amor? Ensinar do Evangelho é um exemplo de amor? Jesus amava todas as pessoas? E o indivíduo que não estava com fome, não era cego e não estava nem aí para o ensino do Evangelho, Jesus amava também? Qual o comportamento de Jesus, então, que você consegue dizer? Este comportamento de Jesus, essa atitude de Jesus, para com este indivíduo, prova que ele o amava. A morte de cruz. Oi? A morte na cruz por todos. Morte é um. Em vida, Jesus tinha atitudes que demonstravam que ele amava todas as pessoas? Oi? Não julgar as pessoas. Excelente. O que mais? Atenção. Quem? Não distinguir as pessoas. Não, atenção não, porque tinha gente que ele deixava no vácuo mesmo. Perdão. Perdão é uma. Perdão é uma. Até agora, de tudo que vocês já falaram, elas são correlatas, tá? Quem foi que falou atenção? Quem foi que falou atenção? Preste atenção quem falou atenção. Isso, não. Thalita, é isso? Thalita, atenção é uma característica de alguém que realmente ama. Mas teve momentos da vida de Jesus que ele deu muita atenção. Mas o fato de não dar atenção não significasse dizer que não amasse. É sério? Característica de Jesus que prova que ele amava todas as pessoas. Sabe por que nós temos dificuldade em levantar essas características? Porque nós confundimos amor com gostar. Nós confundimos amar com gostar. Você já reparou que as pessoas que você diz que ama, muitas vezes na verdade você só gosta? E você já reparou que pessoas que você acha que não gostam de você, elas podem realmente não gostar de você, mas ninguém é obrigado a gostar de você. No Evangelho nós somos obrigados a amar, não gostar. Quer ver um exemplo? Se você passar o dia todo comigo, a semana toda comigo, vai terminar a semana, se todos vão chegar à conclusão, eu não gosto dele. Ele anda na rua muito rápido. Ele passa na rua, se você não agarrar o braço dele, ele sempre acha que não é com ele. É muito certinho com o horário. Estava falando, deu o horário, ele foi embora, me deixou falando sozinho. Não. Quando ele chega em casa, se as coisas não estiverem direitinho, ele quer entender por que não ficou direito. Ele começa a instruir a filha dele como se ele sempre fosse morrer. E a filha tem que saber de tudo agora, quando a bichinha não tem nem 4 anos ainda. Não, isso não é uma pessoa, particularmente, aí para sermos politicamente corretos, o que nós dizemos? Ele tem comportamentos que para mim eu não concordo. Você não gosta. Porque gosto
é uma coisa muito pessoal. Se você chega para mim e diz, eu sempre li quadrinhos de super-heróis desde a década de 70 até os dias de hoje, já gostei de você. Por quê? Porque nós já temos uma coisa em comum. Se você disser para mim, a minha infância foi terrível, eu passei várias necessidades, nós temos outra coisa em comum. Se você disser, eu sempre fui da igreja e nunca saí, inclusive na época que tinha aqueles movimentos de falar em línguas, etc., eu era um indivíduo, sempre fui contra aquilo. Cada vez mais nós temos coisas em comum. Mas e quando você não tem nada em comum com alguém? Aliás, vamos aumentar o critério. Você já parou para pensar que nem todo mundo é gostável? Você já parou para pensar nisso? Fulano é gostável. Fulano faz coisas às quais você pode dizer, olha, dá gosto. Já parou para pensar que nem todas as pessoas são gostáveis a determinadas pessoas? Um cara que rouba dinheiro da merenda escolar é gostável? Você quer ele dentro da sua casa? Um cara que é um indivíduo que assina um decreto que fará com que diversas pessoas fiquem desabrigadas, esse indivíduo é gostável? Você gosta de um indivíduo desse? Sim ou não? Pois é. Por isso que o Evangelho não trabalha com categorias de gosto, trabalha com categorias de amor. Eu não gosto de uma pessoa dessa, é claro que não, mas eu amo. Não gosto. Um cara que faz um troço desse é abominável. O indivíduo que tem o poder na mão para deixar que várias crianças que não têm mãe, não têm pai, não têm família, que pode permitir que essas crianças todas tenham família e não faz, uma pessoa dessa é gostável. Um homem que bate na sua esposa diariamente, ele é gostável? Me diga, igreja. Ele é gostável? Mas ele é amável? É. Está vendo como você confunde gosto com amor? Por isso que a nossa cabeça dá tchutchu. Porque se o indivíduo não faz nada que eu gosto, automaticamente eu já me sinto livre para dizer com toda certeza, não amo. Mas o Evangelho não trabalha com gosto. O Evangelho trabalha com amor. O Evangelho sabe o que diz? Amai os vossos inimigos. Não diz que é para gostar. Não diz que é para pagar mensalidade de filho de inimigo. Não diz que é para botar a esposa do inimigo dentro de casa. Não diz que é para passear no shopping com o inimigo. O Evangelho não te fala nada disso em relação às pessoas que não são gostáveis. O Evangelho diz que você deve amar o seu inimigo. E você deve orar por aquele que te... E quando ele para de me perseguir, o que eu faço? Tem que parar de orar, né? Porque senão aquilo gerará em mim cada vez mais a impressão de que aquele indivíduo sempre me persegue. E as orações às quais Jesus não mandou fazer, vão se fixando na minha mente e promovem um estado de pensamento onde aquele inimigo não apenas é um inimigo, mas me parece que sempre será um perseguidor. Por isso que Jesus diz, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Em parando de perseguir, não precisa orar mais não, mas amar é para sempre. Nós confundimos gostar com amar. E é por isso que você se sente livre para amar só quem gosta de você ou das mesmas coisas que você. E é por isso que você se sente liberto para odiar pessoas às quais você não tem gosto em comum, nem que você desgosta. E é por isso que os nossos relacionamentos não conseguem alcançar profundidade, porque não são baseados nos critérios do amor, são baseados nos critérios do gosto.
De tal modo que se duas pessoas gostam de uma coisa em comum e de repente aquele gosto deixou de ser comum, o indivíduo se sente o quê? Traído. Gosto é gosto. Gosto é gosto. Amor não. Amor só é amor. Por exemplo, filhos que tomam conta dos seus pais na velhice. É uma característica de amor, não é? Sim ou não? Hein? Sim. Depende. Depende. Se todo filho que tomasse conta do seu pai na velhice fosse uma característica de amor, você nunca teria maus tratos. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes, vale a pena tomar conta de um pai ou de uma mãe ou dos pais na velhice e ficar o dia todo dizendo para os outros: eu poderia ter tido uma boa vida, mas eu não tive porque eu tenho que tomar conta deles. Isso vale a pena? Isso é amor? Amor não é gosto. Quando você ama, você não julga. Não julgueis para que não sejais o quê? Porque com a medida que eu julgar, eu serei o quê? É óbvio. Se o indivíduo acha que outro, em determinada situação, vai fazer de um jeito, ele está dizendo que se ele, na verdade, estivesse no lugar daquele indivíduo, ele faria aquilo. Não julgue para não ser julgado. Porque da forma como você julgar, você estará sendo julgado. Uma pessoa que ama, a palavra do Senhor é clara. Se teu inimigo vier te dar um tapa no rosto, não ofereça outro. Não atrelhe a este momento de dor um estado de espírito maior do que o tapa. Se teu inimigo quiser caminhar com você uma milha, anda 2 com ele. Porque tem prazo. Serão 2 e acabou. Só vou até aqui. Se teu inimigo tem fome, o que você faz? Dá de comer. Se teu inimigo tem sede, o que você faz? Dá de beber. Mas o pessoal que não aprendeu a amar no Evangelho, acha que está amando, mas na verdade só está em estado de gosto, são aqueles que dizem que amam, mas deixam faltar comida dentro de casa. São aqueles que dizem que amam, mas ficam o tempo todo julgando o cônjuge. São aqueles que dizem que amam, mas não têm condições de andar com o cônjuge. Não têm condições de caminhar uma segunda milha com os filhos. Dizem que amam, mas amam o amor puro. Mas não ora pelo seu cônjuge, não ora pelo filho. Isso porque ama, hein? Mas não é se só gostasse. Está percebendo? Como é que amar é uma decisão muito mais profunda, porque envolve a forma como você vai viver e vai se relacionar com o outro. Não é gosto. Por isso que Jesus diz: ame seus inimigos e ore por aquele que te persegue. Porque que diferença há se você só orar, só amar aquele que te ama? Não há diferença nenhuma. Você será igual a qualquer outra pessoa que não conheceu o Evangelho. Mas nós, crentes, muitas vezes somos assim. Nós só amamos quem nos ama. Mas o critério de amor está completamente equivocado. Quer amar alguém na categoria do Evangelho? Não fale mal dessa pessoa. Quando eu amo, não falo nada. Pastor, o senhor ficou sabendo que fulano? Fiquei. Então o senhor não acha? Não acho nada. Eu não acho nada. Não julgo para não ser julgado. Porque no dia que eu julgar, eu serei julgado. E eu não tenho tempo para ficar sentado sendo julgado. Por isso que eu não julgo ninguém. Fez, fez. Falou, falou. Só de você não se sentir no direito de resposta, você já está mostrando que você ama. Só de você orar por aquele indivíduo pedindo:
Meu Deus, abençoa a família de fulano, abençoa o marido, abençoa a esposa, abençoa os filhos. Meu Senhor, que cresçam, que sejam muito saudáveis, muito felizes, que as portas de emprego se abram, que o amor esteja cada vez mais presente, que o Senhor ilumine todos os caminhos, protegendo do mal, dando cada vez mais saúde. Abençoa, Pai, é o meu desejo sincero. Isso é amor. Mas nós achamos que amar é fazer o quê? Deixa eu mandar um torpedo para dizer que eu amo. Mandei. Está demorando a responder, né? Engraçado, nessa relação eu me dou mais do que o outro, porque eu consigo mandar torpedo, o outro não manda torpedo. Aliás, está online, ó. Visualizou e não respondeu. Está vendo como é que não me ama? Que se me amasse, responderia. Isso é amor, tá vendo? Isso é gosto com requinte de neurose. E paro por aqui. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus amava a todos, não é isso? Jesus botava fariseu dentro da casa dele? Oi? Mas ele não amava a todos? É possível amar sem botar gente que não gosta da gente dentro de casa? Sim. E por que tu enche a tua casa de gente que não gosta de você? Gasta um dinheiro que não tem para as pessoas que ele quis aparecer. Ele não se sente na obrigação de poder construir pontes com pessoas que não gostavam dele. Soldados, vocês me arrebentaram todos, mas eu estou aqui para dizer que vocês estão perdoados. Jesus não tinha necessidade disso, porque já tinha perdoado. Para com essa obrigação. A pessoa te machucou, nem sabe. E você já perdoou, ela nem sabe. É tudo tão natural, tão constante. Mas não, o pessoal gosta de fazer um ato litúrgico para resolução de rolo. Culto de ação de graças fora de época para resolver conflito. Ah, me fez, está perdoado. Vai de paz. Passa lá o tempo, o indivíduo vem. Você lembra aquele dia? Não lembro mesmo. Que eu fiz isso? Não lembro. Ô senhora, peraí. Ah, lembrei. Ih, rapaz, aquele negócio foi bravo. Chorei todo dia. Pô, não queria pedir perdão. Já foi, meu filho. No dia seguinte, 2 dias depois, mas que eu já saí de mim, já foi, acabou. Quando se ama, mas quando só se gosta, a pessoa traiu o gosto. E nós não brigamos por amor. Porque o amor não briga por nada. O amor é um estado de espírito que está definido. Mas gosto, a gente briga por tudo. Quer dar um exemplo? Casais que já reformaram a casa juntos, levante sua mão. Casais, mantenha sua mão levantada. Casais que reformaram a sua casa juntos, que nunca brigaram na reforma da casa por gosto, mantenha sua mão levantada. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como vantagem mostrar-se igual, mostrar os traços de Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma dele, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo ser. Como que se aprende a ser humilde? Vocês querem uma aula de como ser humilde? Tema na escola dominical, humildade. Quem topa aprender a ser humilde na escola dominical? Quem topa aprender a ser humilde em um fórum, uma audiência, aliás, como está na moda hoje, o pessoal acha que resolve, uma audiência pública sobre humildade. Como se aprende a ser humilde? Como que nós aprendemos humildade? Nós só aprendemos a humildade quando a dor é tão grande e não há em você o poder do revide.
Só há em você o poder de buscar um consolo e seguir adiante. Aí você entrou no caminho da humildade. Quando você leva aquele tapa, aquela dor, tua alma é rasgada, é por isso, teu instinto é: vou me vingar. Você nem chegou perto da humildade, ao contrário. Se você é aquele que diz: a vingança é um prato que come inteiro, vai ficar cheio de carne nessa tua desgraça de vingança. Não entrou na humildade. Eu guardo no meu coração, pois um dia Deus vai me honrar. Não entendeu nada do Evangelho. Deus me honra em Jesus. Quando eu olho para a cruz e digo: Jesus, tal como foste comigo, eu também os perdoo. Pronto. Aí eu estou honrando o Pai me honra. Acabou. Honra humana, fulano nessa placa, o reconhecimento que nós erramos. Isso aí não vai nem para debaixo da terra. Nem a terra quer um troço desse. Para nada se aproveita. Como que nós aprendemos humildade? É quando a vida nos achata. É quando a dor vem. E por que a dor vem? Porque só a dor nos leva a uma reflexão moral. Se não houver a dor, você não reflete moralmente. Não entendeu isso? Como que você tem o primeiro discernimento que está vivo? Quando a madre se rompe e você sai chorando. E se não chorar, o que o médico faz? Tapinha até o quê? Ter o primeiro significado da existência: a dor. O que para a mulher é a coroa da glória quando o filho nasce? Não, eu vou tirar a criança. Eu até queria ter filho, o problema é a dor. Mulher toma injeção, resolve o parto natural, parto dentro de casa, ela sabe que vai doer. O corpo muda todo, marcas na barriga, o umbigo vem para fora, o rosto fica arredondado. Mas o que ela quer? A criança. Vai doer, quer a criança. Quando aquela criança nasce, no meio de todo aquele processo, está consumado, que há um novo ser. Se não houver a dor, você nunca vai refletir sobre moral. Você nunca vai refletir sobre a sua própria existência. Crie seu filho sem dor e veja o monstro que você está criando. Crie sua filha sem ter nenhuma consequência de suas atitudes equivocadas. Ache graça de todas as rebeldias que ela faz. Fique com cara de pastel quando ela se rebela e você fica assim, frisa. Parece um frame de um vídeo congelado. Frisou. Aí o pai, frisado. E a criança está ali, pintando e bordando, dizendo: sou eu que mando. Veja o psicopata que você está criando. Como pastor, me causa tristeza é discernir os caminhos que são para a vida e alguns caminhos que são para a morte. E olhar algumas coisas e dizer: isso não irá bem, isso não vai terminar bem, não vai dar certo. Isso não é caminho de vida, é caminho de morte. Não está legal, tem que mexer agora, senão depois só vai piorar. Se não houver a dor, você não cresce moralmente. Você não consegue discernir que cada atitude sua trará consequências. Tanto é que o pessoal diz, quando quer resolver a vida de alguém, especialmente a vida de filhos que ainda são dependentes de seus pais, mesmo os pais já sendo idosos, os filhos, mais do que com a idade de se emancipar, primeira coisa que se recomenda é que se corte o quê? Porque aí vai doer no... O que você diz que vai acontecer com o bolso? Vai ser abençoado? Você diz que vai fazer um carinho naquele bolso, ou você diz que vai doer no bolso?
pudéssemos voltar no tempo, não diríamos para nós mesmos para sermos mais humildes, porque ninguém quer passar pela dor para aprender humildade. Mas humildade, meu amigo, nós só aprendemos quando aquela dor vem, parece que é de cima a baixo, é de um lado ao outro, é de baixo para cima, e você se vê tão dolorido, nada, e não há em você força para revide. Você só pede a Deus: Pai, minha alma pertence a Ti. Se for para o Senhor me levar, estou em paz. Mas se eu puder ficar, eu quero. Minha alma pertence a Ti. Não tem poder de revide. Um dia eu vou devolver a fulano. Você não quer nem saber de fulano. Não quer nem saber disso. É o contrário. Você já viu o crente que fica cada vez mais nessa encrenca com crente? Crente encrenca com crente, encrenca com crente, crente. É o contrário. Quanto mais encrenca tua alma e mais fica atrelado, mais te lembra daquilo. É o contrário. Sai fora, meu amigo. Seja igual a Jesus e retirou-se dali. Fui. A palavra do Senhor é clara. A si mesmo se humilhou. Abra a sua Bíblia. Mateus 5, verso de número 3. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pode alguém estar no reino dos céus sem ser humilde? Pode? Você quer ser humilde? Olha o silêncio. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, verso de número 16. Romanos, capítulo 12, verso de número 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é. Não sejais sábios aos vossos. Que você encontra de gente que faz igual a Stefania. Stefania, minha filha. Que coisinha. Filha, eu vou te ajudar. Papai, eu saio. Filha, papai te ajuda na rua. Papai, eu faço chodinha. A gota d'água foi no dia. A gota tem um monte de crente na mão. Filha, papai vai ajeitar o cabelo. Papai, eu faço chodinha. Minha filha, seu pai não tem relevância nenhuma mais na sua existência. Porque se nem seu cabelo eu posso mais ajeitar, qual é a minha relevância? Qual é o meu papel nessa casa? Eu vou morar no trabalho. Brincadeiras à parte, o que tem de pessoas que acham que sabe, não sabe coisa nenhuma. Mas não sabe nada. Não consegue discernir as categorias daquilo que é óbvio. Tudo na mente lhes é truncado. As perguntas se sabe. Eu saiba. Quem sabe sou eu. Sei tudo. Meu Deus. Quem viu essa semana um programa na Bandeirantes? Não sei se é Pesadelo na Cozinha ou Cozinha de Pesadelo. Quem viu esse programa? Com o chefe. Pode levantar sua mão, não é pecado não. Com o chefe de cozinha, camarada Fortão, que ele tem a missão de revitalizar um negócio que está falindo, um restaurante. Depois pesquise no YouTube, não lembro o dia que passou também, mas bota lá, sei lá, do Pesadelo na Cozinha, Cozinha de Pesadelo, entra no site da Band, se quiser vai lá. Mas o programa era o seguinte: um chefe de cozinha top vai em um local, um restaurante pequenininho, e quer revitalizar aquele restaurante. E na minha cabeça eu pensei, melhor negócio do mundo. Vamos estender um tapete vermelho para o indivíduo vai entrar, vai dizer como que tem que ser, as pessoas vão acatar na hora. Na minha cabeça eu pensei isso. Olha que estúpido que eu sou. Que nécio. Que tardo de conhecimento. Quando começa o programa, aí está lá o chefe de cozinha international, sentado, aí traz a comida, aí ele come, isso aqui está seco, isso aqui está sem gosto, isso aqui está mal feito, isso aqui está não sei o quê. E o pessoal da cozinha que vai preparando as coisas começa a ficar chateado. Até então,
Tudo bem, fez o serviço, não gostou, tá bom. A gota d'água foi quando o chefe de cozinha vai na cozinha conhecer o estabelecimento. A cozinha do estabelecimento. Quando ele chega lá, me deu até um susto. Falei, rapaz, o que a gente está comendo, né, gente? Oh, meu Deus. Tanto rolo naquela cozinha, e eu comecei a refletir o seguinte: o pessoal fala pra caramba, mas está tudo colado com durex, né? Os bastidores, né? Fala que é uma beleza, até tu entrar dentro da casa para ver a dinâmica dos relacionamentos. Tudo colado com durex. E até então eu estou vendo o programa e estou dizendo, esse pessoal percebeu a oportunidade que tem. Aí o cozinheiro, de 22 anos, 2 anos na cozinha, sabe o que ele chegou a dizer? Pasmem, eu acho que o chefe está falando essas coisas porque na verdade ele tem inveja de mim. Porque eu só com 2 anos de cozinha eu já tenho um restaurante. Coisa que ele, na época dele, talvez não tivesse. Aí você olha e diz, não, está autorizado, está autorizado. Vai a luta aí, chefe. Batata. Batata. Vem cá, você é o cozinheiro? Sou. Que roupa é essa? Cara, camisa polo. Que roupa é essa? Não, a roupa que eu uso não influencia na forma como eu faço a comida. Você é militar? Sou. Você podia ser militar de camisa polo? Não, também não pode ser cozinheiro na cozinha. E isso foi para começar. Foi assim, olá, sejam bem-vindos. Depois a coisa foi ficando mais visceral. Mais visceral. Mas você encontra gente assim. Que você estende a mão e diz, vamos junto. Não, você está com inveja. Inveja do quê, cara? Inveja do quê? O que você tem para ter inveja? Não, isso tudo é inveja. Você acha que as pessoas têm inveja de você? Desculpa, o que você tem para alguém ter inveja de você? O que você tem? Que as pessoas se darão ao luxo de pecar pensando em você. Romperão seu relacionamento com Deus para pensar em você. Darão vazão à carne para pensar em você. O que você tem, meu irmão? Você acha que alguém aqui na igreja tem inveja de você? O que você tem? Jesus, sendo Deus, não viu como vantagem demonstrar os traços de Deus, ser igual a Deus, mas se esvaziou para assumir a forma de servo. Você, sendo você, não veja vantagem em querer se encher de você, mas se esvazie para ser igual a Jesus, que assumiu a forma de servo. A palavra do Senhor é bem clara. Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 16, verso de número 19. Provérbios, capítulo de número 16, verso de número 19. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os melhor, bom, maravilhoso, top é ser humilde de espírito com quem? Com quem é? Aí você quer ser humilde de espírito com quem? Com os soberbos. Ainda manda aquela de que vai ser usado por Deus para ensinar humildade. Ninguém ensina humildade a ninguém. A dor ensina humildade. A vida ensina humildade. E quando a vida e a dor vêm juntas, se o indivíduo não for humilde para compreender que tem que aprender a ser humilde, ele vai morrer com dor. E ainda vai morrer amaldiçoando pessoas. A palavra do Senhor é clara. Olha o que diz a Escritura. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, vírgula, para quê?
Para que você possa ensinar que é humilde, não é isso? Para que todos digam que você é humilde, é isso? Para quê? Para... Com certeza, você, ao morrer, vai querer ser lembrado por alguma coisa boa que fez. Verdade ou mentira? Sim ou não? Você vai querer ser lembrado por alguma coisa boa que fez? Não. O Wilson está falando besteira. Você vai querer ser lembrado por alguma coisa boa que você fez? Se for para ser lembrado, seja lembrado por algo que você fez ou pelas coisas que você faz que glorificam a Deus. Porque o texto diz que o fim principal de todas as coisas que acontecem na nossa vida, quando nós nos esvaziamos e somos tomados pela humildade de Cristo, é que tudo aquilo que fazemos é para que seu filho, quando você morrer, diga: está aí um homem que tudo que fazia era para a glória de Deus. Está aí uma mulher que me ensinou que tudo que se deve fazer é para a glória de Deus. Meu avô, tudo que fazia era para a glória de Deus. Problema nosso, tudo que nós queremos fazer é para emular o Éden, ser como Deus. Mas a humildade nos faz fazer para que Deus seja glorificado. Coloquemos-nos de pé, enquanto nossas crianças são convidadas a retornar, passemos alguns instantes em oração silenciosa. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, falemos com o Senhor.